Então, o estudo bíblico de hoje tem como tema, só ajustar essa câmera aqui, tem como tema a origem do mal. É o nosso estudo de número 3. E para começarmos a estudar, então, vamos orar e pedir a Deus sabedoria. Isso é algo muito importante a se fazer sempre. Quando formos estudar a Bíblia, quando formos estudar a palavra de Deus, pedir para que Deus age através do Santo Espírito e tenhamos sabedoria para discernir o que estamos lendo. Então é isso que vamos fazer agora. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, que vive nas alturas dos céus, graças te damos por quem o Senhor é. Graças te damos por ter nos dado o dom da vida, ter nos emprestado o dom da vida. E agora, em perfeitas condições, podemos estudar a tua palavra. Obrigado porque moramos em um país livre, onde podemos abrir a tua palavra e estudá-la e aprender o que tão em breve não teremos mais em mãos para lembrar, Senhor, mas ficará apenas o que tivermos estudado. Por favor, dá-nos entendimento. Por favor, que seu Santo Espírito esteja com cada um que está acompanhando essa mensagem, para que haja discernimento de ti, sabedoria vinda do Senhor, para compreendermos a tua palavra. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados e tira dessa mensagem alguma coisa que seja humana, que seja minha, para que fique unicamente a tua vontade, meu Deus. Perdoa os nossos pecados e pelo amor que o Senhor tem pela humanidade, pedimos que o Senhor age nesse momento e que entendamos um pouco mais sobre a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema de hoje, como eu já disse, é a origem do mal. Vamos lá. Uma breve reflexão aqui antes da gente entrar para os versos bíblicos. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a palavra de Deus, a Bíblia, responda. Vamos lá para a nossa pergunta de número 1, então, do nosso estudo. Hoje o nosso estudo é composto por 10 perguntas. Vamos para a pergunta número 1. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Bem, vocês lembram que a gente estudou que as criaturas, Deus criou vários seres, né? Ele criou o ser humano, ele criou os anjos, ele criou outros mundos que não temos muitos detalhes, mas mundos que não caíram em pecado, e dentre eles os anjos. De quantos anjos, então, é composto o exército de Deus? Só relembrando rapidamente que no estudo passado a gente estudou sobre a criação de Deus e viu como que tudo que conhecemos aqui na Terra foi criado. Se você não pegou esse estudo, tá lá no meu Face, vai estar no YouTube também. Você pode estudar o estudo bíblico número 2, que tem como tema a beleza da criação divina. E lá no fim desse estudo nós vimos que no Jardim do Éden tinha um único lugar onde Adão e Eva não deveriam chegar e nem comer do fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então hoje nós vamos estudar a origem do mal. De quantos anjos é composto o exército de Deus? A resposta dessa pergunta está no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Vai lá no último livro da Bíblia, fácil de achar. Apocalipse, capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Eu vou ler aqui. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Bem, aqui então se tratando do que está se falando de anjos, são milhares, milhares, milhões de milhões. Essa é a resposta à nossa pergunta. Então não sabemos o número certo, sabemos que são muitos, mas muitos mesmo. Segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Bem, Lúcifer é o antigo nome de Satanás, porque ele era um anjo de luz, o mais importante dos anjos. A gente fala um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai mais a fundo. A resposta dessa pergunta, então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, está no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel está no Antigo Testamento, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Lamentações, está o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, versos 14, 15 e 17. Eu vou ler aqui na íntegra, tá bom? Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei.
Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Isso é o próprio Deus falando através do profeta Jeremias, através do profeta Ezequiel. Escreveu essas palavras inspirado por Deus, o próprio Deus falando a respeito de Lúcifer, que era o anjo de luz. Então, ele era perfeito, Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, até cometer iniquidade. Aqui na minha versão, que eu estava lendo, fala maldade, até que se achou maldade no seu coração. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, nós vemos que iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, vocês lembram que a gente falou até no outro estudo que Deus, todas as criaturas que Deus cria com o livre-arbítrio. A criatura escolhe se quer servir a Deus ou se não quer servir a Deus. O primeiro momento em que aconteceu uma rebelião contra Deus foi exatamente esse momento, de Lúcifer, o principal dos anjos. E as consequências são vistas até hoje. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós entendemos por que essas consequências existem, até quando elas vão durar. Então vamos para a próxima pergunta para a gente se aprofundar ainda mais. Que outros pecados esse anjo cometeu? Bem, Isaías 14, é um pouco antes, tá? 3 livros antes, se eu não me engano. Livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versos 12, 13 e 14. Eu vou ler aqui. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, nós vemos aqui que Satanás, aqui sendo chamado de estrela da manhã, quando era Lúcifer, que significa anjo de luz, ele começou a ter no seu coração vontade de subir mais alto do que as estrelas, de ficar mais importante do que todos, de ficar com o trono acima do próprio trono de Deus. Então ele queria se assentar no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, e ele queria o lugar de Deus e ser adorado. Ele queria adoração, era uma das principais coisas que Lúcifer queria, adoração para ele próprio. Ele não estava mais contente em adorar a Deus e fazer o que Deus ordenava. Ele era o mais importante de todos os anjos, e mesmo assim, um dos mais importantes dos seres criados, e mesmo assim, ele queria algo a mais. A gente não sabe quanto tempo passou desde a criação dele até esse momento de queda. Não é falado na Bíblia. Mas a questão é que ele começou a alimentar isso no coração dele. A Bíblia também diz que Satanás teve muitas oportunidades de voltar atrás, de se arrepender, de perguntar para Deus por que ele estava sentindo aquilo, e assim receber de Deus o conforto e entendimento para as coisas que ele estava vivendo. Mas ele preferiu alimentar cada vez mais esse egoísmo dele, essa inveja dele, e ele foi alimentando, até que chegou no ponto que a gente vai ver aqui. Pergunta 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? A gente vê a resposta no livro de Apocalipse, de novo o último livro da Bíblia, facinho de achar. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Então, livro de Apocalipse, verso 12, livro de Apocalipse, capítulo 12, versos de 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quando eles foram expulsos dos céus, eles também foram lançados à terra. Satanás e os anjos que ele convenceu com a teoria dele. Então, houve guerra no céu, uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer.
O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Neste conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Então, um terço dos anjos do céu, um terço, 33% dos anjos do céu foram convencidos pelas teorias de Lúcifer, de Satanás, e acabaram sendo expulsos do céu também. Isso é muito triste, muito triste. E às vezes faz a gente pensar, poxa, mas como que um terço dos anjos do céu caiu nessa história, caiu nessa mentira? A mentira de Satanás era basicamente de que Deus não era justo e de que ele próprio deveria ser adorado também, mas ele não falava dessa... Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que ele não falava dessa maneira clara com os anjos. Ele instigava dúvida nos anjos, para que os anjos pensassem, será que nós somos livres mesmo, como Deus fala? Será que a lei de Deus é perfeita mesmo, como Deus fala? Ele começou a instigar isso no coração deles. E às vezes a gente pode pensar, poxa, mas como eu falei agora, como que um terço dos anjos do céu caiu nesse engano? Um terço é muito. Um terço de milhões e milhares é muito anjo. Mas quando uma pessoa que é muito influente em um ambiente prega, ensina com astúcia um engano, ele é muito facilmente aceito. Você pode imaginar aí alguma pessoa que tem muita influência sobre você, sobre a sua casa. Vamos colocar aqui pais em relação aos filhos pequenos. Os filhos são muito facilmente influenciados pelos pais. Se os pais ensinam alguma coisa como uma verdade absoluta, eles são muito facilmente enganados. Se isso for um engano, se essa verdade absoluta for na verdade um engano, eles são muito facilmente enganados. Não era qualquer anjo que estava pregando uma mentira, que estava tramando contra Deus. Era o anjo mais importante, aquele que deixava rastros de pedras preciosas. O próprio Lúcifer, o mais importante dos anjos, era quem estava levando e ensinando essa mentira. Então os anjos estavam sob a influência de alguém muito poderoso, de alguém muito inteligente, de alguém muito sábio. E esse alguém, ele sabia exatamente como chegar com um jeitinho que não fosse claramente mostrar suas reais intenções. Chegou colocando dúvida, perguntando para os anjos, será que a gente é mesmo livre? Será que Deus é realmente bom assim como ele fala? Ou será que ele nos priva de alguma outra coisa? E ele foi colocando isso no coração dos anjos. A Bíblia fala que alguns dos anjos se arrependeram e foram falar com Deus. E foram perdoados e hoje estão no céu. Deus deu oportunidade para todos eles, milhares e milhares. Deus não deseja que nenhum se perca, mas Deus permite que você faça a sua escolha. Deus permite que todas as criaturas criadas façam as suas próprias escolhas. Então, nesse momento, um terço dos anjos dos céus, um terço, acabou acreditando e sendo levado pela teoria de Satanás, pela teoria de Lúcifer, rejeitaram então a vontade de Deus, a lei de Deus, rejeitaram aquilo que era bom para eles próprios e quiseram ver, provar na própria pele se a teoria de Lúcifer estava certa. Então alguns se arrependeram, mas um terço não se arrependeu e foi expulso do céu e guerrearam contra Jesus e foram expulsos do céu. Tem alguns momentos importantes que fizeram com que Lúcifer, que fizeram com que Satanás começasse a sentir inveja. Alguns dos momentos, tem um determinado momento em que, quando Deus reúne Jesus e o Espírito Santo para falar sobre a criação da humanidade, para falar sobre a criação da Terra, como nós conhecemos, ou como ela era no princípio, nesse momento, Satanás, Lúcifer, ele ainda era Lúcifer, ele não foi introduzido nessa reunião. Isso fez ele ter mais inveja ainda, fez ele ter mais ciúmes, porque agora ele já estava num ponto que ele queria participar de tudo. Ele era o Deus dele mesmo. Ele era o Deus dele mesmo. É exatamente isso que ele instiga no ser humano. Ele instiga no ser humano a vontade de ser o próprio Deus. E o ser humano passa, então, muitas vezes a vida inteira tentando suprir, tentando se achar, tentando se entender. E estuda isso, estuda aquilo, estuda psicologia e vai atrás das respostas e tenta se entender. E estuda teorias para comprovar a vida, para que faça sentido a vida, para que faça sentido o mundo como nós conhecemos. Então, nessa busca incessante, o ser humano tenta fazer igual Lúcifer, ser o seu próprio Deus, sendo que Deus já deu todas as ferramentas para você entender tudo que você precisa entender. Tudo que o ser humano precisa entender foi claramente deixado para que a gente entenda, através da palavra de Deus, através da revelação dele, que é a palavra dele. A Bíblia não é um livro só, a Bíblia é uma biblioteca.
Uma Bíblia é uma biblioteca com vários livros, como a gente falou no primeiro estudo. E eles nos dão entendimento para saber tudo sobre como foi criado, quem somos, as coisas que virão, e nós conseguimos então entender muitas coisas que nós sentimos, mas o ser humano, quando tenta ser seu próprio Deus, ele tenta de várias maneiras, seja colocando em primeiro lugar o dinheiro, a visibilidade, o poder, uma carreira bem-sucedida aos olhos do mundo, onde ele vai conseguir ter poder aquisitivo para comprar o que quiser. E aí quando chega lá, ele vê que ainda falta, que ainda está vazio, que ainda tem mais alguma coisa que não está certa, que está faltando, porque nós não somos capazes de sermos nosso próprio Deus. Nós fomos criados com um Deus altíssimo que cuida de nós, que nos ensina, que reina, que zela por nós, que mostra-nos o caminho e que dá a paz. Só Deus é capaz dessas coisas. Somente Deus, mais ninguém. Isso é libertador, é maravilhoso porque está ao seu acesso, está ao meu acesso, qualquer um. O pobre, o rico, que tem internet, que não tem internet, qualquer um pode se voltar a Deus e pode encontrar todas essas coisas de graça. De graça. Então, houve guerra no céu, a gente leu aqui agora. A quinta pergunta: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Essa resposta a gente vai encontrar no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Então, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15, 16 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus disse para comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, no dia em que Adão e Eva comessem essa árvore, eles teriam decretado a morte para eles mesmos. Pergunta número 6. Também a resposta está em Gênesis, capítulo 3, logo depois. Não precisa nem mudar a página aí, provavelmente. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, de 1 a 5. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, olha que astúcia. Aqui a gente vai ver mais pra frente que, na verdade, essa serpente era Satanás. Satanás tinha apenas aquele espaço para tentar Adão e Eva. Aquela árvore. E ele sabia que se ele aparecesse como ele era realmente, o anjo que ele era, ele sabia que com certeza quem tivesse perto, seja Adão ou Eva, fosse Adão ou Eva, ia logo perceber que era ele e ia se afastar. Então ele ficou por muito tempo elaborando o plano de como ele enganaria Adão e Eva. E ele apareceu na forma da serpente, que eram os animais criados por Deus. Uma serpente falando, só que os animais desde o princípio não foram criados com o poder de falar. Então isso chamou a atenção de Eva. Ela viu a serpente falando e exatamente a mesma inveja que ele tinha de Deus, o mesmo sentimento que ele tinha para com Deus foi o que ele colocou no coração de Eva. Ele falou: olha, Deus está tentando privar você de ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Deus falou para você não comer desse fruto, porque ele sabe que no dia em que você comer, ao invés de morrer, você vai ser como ele. Então, olha só que astuto que foi Satanás para enganar Adão e Eva. Colocou no coração dela essa dúvida: será que Deus realmente não está me privando de ser como ele? A mesma coisa que ele queria, a mesma coisa que Satanás queria. Quando a gente pensa, quando a gente para refletir, em qualquer tipo de pecado que a gente tenha, qualquer coisa que nos afasta de Deus, qualquer coisa que nos faz transgredir a lei de Deus, qualquer tipo de pecado, a essência dele é sempre a mesma. Vontade de ser Deus, vontade de ser o seu próprio Deus, vontade de ser como Deus. Quando Deus orienta, quando diz alguma coisa, quando ele diz alguma coisa pra gente, é sempre pro nosso bem. Sempre.
sempre para o nosso bem, para a nossa vida. Deus promete vida em abundância. Não é na teoria, não é lorotinha, é real, é realidade. Se muitos cristãos ou professos cristãos que se dizem cristãos não conseguiram passar isso na vida de vocês, não conseguiram passar isso para vocês na vida deles, perdoem essas pessoas. Me perdoa se eu faço parte desse grupo, porque Deus quer te dar vida em abundância. Ele realmente quer te dar vida em abundância. E as pessoas, muitas vezes, não são capazes de expressar ou de passar isso. E muitas vezes elas não conseguem nem entender para a vida delas mesmas. Muitas vezes as pessoas, o ser humano, não entende o chamado que ele tem para a vida dele mesmo, para a própria vida. Então nós precisamos pessoalmente nos aprofundar no conhecimento de Deus para ver o que é verdade, o que não é, no mundo que tem tantas opções e até mesmo em tantas falas de tantos cristãos por aí, o que realmente é verdade, o que não é, o que realmente Deus quer que eu viva, o que não, Ele não quer, porque senão a gente começa, a gente é influenciado pelo mundo a achar que Deus é um Deus chato, um Deus que não se importa tanto assim com algumas coisas, quando na verdade Ele se importa sim. Quando na verdade qualquer tentativa sua de ser o seu próprio Deus, de ter um poder aquisitivo, de ter uma relevância na sociedade, de ter poder, de conquistar a pessoa que você ama e que você considera que é tudo na sua vida, qualquer tentativa vai ser no final frustrada. No final vai ser frustrada, não porque Deus não é bom, mas justamente porque Ele é bom e porque Ele quer que qualquer coisa que aconteça na sua vida sirva para fazer com que você olhe para Ele e veja quem Ele é. E veja que Ele quer te dar realmente abundância. Quando a gente vê que Deus ensina coisas, nos ensina a vivermos de forma diferente do que a gente pensava antes, ou diferente do que o mundo ensina, é porque Ele quer dar algo muito melhor. Quando a gente tenta buscar nossa satisfação através de filmes, de séries, de jogos, o que quer que seja, Deus nos chama para dizer que Ele quer dar algo muito maior e muito melhor. E Ele quer realmente, não é na teoria, entendeu, gente? Não é na teoria. Eu posso falar da minha própria vida. Eu tenho visto isso dia após dia na minha própria vida. Na minha própria vida. Deus quer te ensinar a ser feliz nas coisas simples. No andar pela natureza, no fazer um serviço doméstico, até lavando louça, fazendo alguma coisa simples em casa. Deus quer te dar alegria. Você tem noção disso? Que Deus é capaz de dar uma alegria muito maior fazendo essas coisas do que fazendo qualquer outra coisa que você possa imaginar. Seja ganhando dinheiro, seja se divertindo, seja com jogos, seja com filmes, seja com o que for. Deus quer te dar isso, quer te dar uma alegria muito maior fazendo as coisas simples que Ele criou, estudando a palavra dEle, vendo e trabalhando cada capacidade sua em cima da vontade dEle. Cada capacidade sua vai ser muito mais bem utilizada se for utilizada com Deus. Você vai ter uma satisfação e um preenchimento muito maior do que qualquer empreitada que você possa ter, de empreendedorismo, do que for. Nada vai se comparar com a empreitada que Deus te chama, de conhecê-lo e de viver segundo os seus modos. E aí passar a ser no mundo a luz que Ele ensina o seu povo a ser. Isso é magnífico, é maravilhoso, é real, é você provar na sua própria vida. E esse é o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de qualquer um. Como eu disse antes, Deus não nos chamou para a perdição, Deus nos chamou para a vida eterna e para sermos muito mais do que podemos sonhar ou imaginar. E infelizmente foi de tudo isso que Satanás duvidou e colocou no coração de Eva essa mesma dúvida. Então Jesus Cristo, a gente leu aqui, só me perdi aqui numa pergunta, só um minuto. Então a serpente disse, é certo que não morrerás, sereis como Deus. Foi o que ela colocou, que Satanás, através da serpente, colocou no coração de Eva. Pergunta número 7 de hoje. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, você já está aberto aí, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando nós... aqui está sendo usada uma analogia, né? Uma figura de linguagem. Quando nós estudamos a Bíblia para ver esses significados, nós vemos que Jesus Cristo é o descendente da mulher. Esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Ele deixaria o céu, Jesus Cristo, e através do ministério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e por sua morte, sua morte e ressurreição,
decretaria o fim do domínio de Satanás. Então Jesus esmagaria a cabeça da serpente através da vitória que veio por conta da encarnação de Jesus aqui na Terra há 2000 anos atrás, vida santa e morte para a purificação dos pecados. Morte para expiação dos pecados, para dar ao ser humano de novo o caminho de volta, para que o ser humano não ficasse preso ao governo de Satanás. Se você não entender um pouco disso aqui, por falta de algum estudo que a gente fez anteriormente, eu te convido a estudar os que a gente já fez. Tá bom? Tanto a mensagem 1 contextualizados, quanto o estudo bíblico 1 e o estudo bíblico 2, para que você fique mais contextualizado e entenda melhor esse estudo bíblico que nós estamos hoje, que é o estudo bíblico 3. Pergunta 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Existem muitas, hein? Vamos lá para o livro 2 Coríntios, é no Novo Testamento, lá para o meio do Novo Testamento, talvez mais para a parte final. 2 Coríntios, bem ali no meio do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Eu vou ler aqui. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Bem, então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Satanás e os anjos dele, eles podem sim aparecer como anjos de luz. Eles podem sim se passar por cristãos, podem sim se passar e usar líderes religiosos que falam que estão servindo a Deus. Qual que é a única maneira, a única ferramenta que nós temos de entender o que está acontecendo e não cair nesses enganos? É estudando a palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus. Existem milhares de cristãos no mundo, pessoas que se dizem cristãs no mundo. Milhares de denominações com milhares de interpretação, sendo que a Bíblia é uma só. Se todas essas pessoas estivessem servindo a Deus de verdade, o mundo seria um lugar 1000 vezes melhor. Você concorda comigo? Porque não tem como. Não tem como. Se tanta gente que se diz cristã fosse cristã de verdade, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas um dos enganos principais de Satanás é se passar por verdade. Então Satanás fica o tempo inteiro com estratégias elaboradas e personalizadas para cima de cada um, tentando se passar pela verdade, tentando se passar por Deus, tentando se passar por ensinos verdadeiros. Cabe a nós, seres humanos, conhecermos a palavra de Deus para não cairmos nesses enganos. Conhecermos a palavra de Deus, orarmos, clamarmos a Deus sabedoria para nós não cairmos nesses enganos. Não tem outro jeito de não ser enganado. Se você, eu sinto lhe dizer, mas eu falo de coração, se você está sendo levado pela onda do mundo, pela onda das pessoas, ou pela onda de qualquer denominação que seja, e não conhece a palavra de Deus a fundo, a chance de você estar enganado em pelo menos muitos quesitos ou muitas questões é muito grande. É muito grande. Só que Deus nos chama claramente para não sermos enganados. Então a nossa prioridade, como pessoas que acreditam em Deus, é conhecer a Bíblia, estudar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos estudando um pouco mais a fundo. E depois você pode rever esse texto, esses textos, pode rever esse vídeo, pode estudar, mostrar para sua família, então ir se aprofundando também. Aqui um pouco antes do segundo livro de Coríntios, está o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos abrir então em Mateus 24, verso 24, que também nos ajuda a responder essa pergunta. De que maneira Satanás nos engana hoje? Mateus 24, versos 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Olha só, aqui Jesus Cristo está falando que Satanás apareceria como sendo o anjo de luz, apareceria como sendo o próprio Deus e realizaria grandes sinais e maravilhas. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que milagres não são sinônimos de... Milagre não é sinônimo de que Deus está atuando ali naquela situação. Satanás, ele consegue fazer muita coisa para enganar a gente. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus que era escravo no Egito, você já deve ter ouvido essa história, quando Moisés libertou o povo de Israel. Já nos primeiros milagres
que Deus fez através de Moisés, os feiticeiros do Egito fizeram coisas parecidas para dizer para o rei do Egito, olha, tá vendo? Eles não são tão poderosos assim, eles não são exatamente o que eles dizem que são, se Deus todo-poderoso aí não é todo-poderoso, porque também nós conseguimos através dos nossos falsos deuses, que eles achavam que eram verdadeiros. E eles fizeram coisas, aparentes milagres. Quando Satanás ele percebe que ele não consegue levar as pessoas, a humanidade, a crer que Deus não existe, Satanás muda a estratégia dele para fazer com que as pessoas achem que conhecem a Deus, quando na verdade não conhecem. Deus é muito misericordioso e ele sabe da sinceridade de cada um. Existem pessoas em todos os lugares do mundo, em todas as denominações, existem pessoas sinceras que são verdadeiramente de Deus. Essa questão não é uma questão de denominação. Existem pessoas sinceras e que são verdadeiramente de Deus em todas as denominações. Mas Deus chama todas essas pessoas a se aprofundarem e irem se libertando dos enganos. E na vida, na caminhada cristã é assim. Hoje, você tem uma imagem de Deus de um jeito. E quanto mais você caminha com Deus e mais compreende quem Deus é e mais estuda a palavra, você vai vendo que Deus ele é um pouco diferente do que você imaginava. E aí você vai deixando uns conceitos de lado para trocar esses conceitos falsos por conceitos verdadeiros. Entende? É muito louco, é um crescimento constante, constante, constante. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje, principalmente aqui nessa nossa situação, onde vivemos uma cidade grande, com recursos e tal, transformando-se em anjos de luz, realizando sinais e prodígios. Então lembre-se que Satanás também opera dessa forma. Pergunta 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse, de novo, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versos 12 e 17. Então, Apocalipse 12, verso 12 e 17. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O próprio Satanás sabe que resta pouco tempo para ele enganar. E o verso 17, eu li o verso 12, vou ler agora o verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão irou-se contra a mulher. Aí, no contexto de profecia, estudando, nós vemos que mulher simboliza a igreja. Aqui, nesse caso, a igreja verdadeira. Satanás irou-se contra a igreja verdadeira, contra a igreja de Deus, que são aqueles que são os verdadeiros cristãos que eu falei. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Contra aquele que seguem os 10 mandamentos. O povo que o inimigo mais tem ira na terra é o povo que guarda os mandamentos de Deus. Aquele que segue a lei. Aquele que diz a lei de Deus é boa e eu sigo essa lei. Essa é a lei que rege o meu mundo, que rege o meu universo. Essa é a lei que me rege. É a lei que te rege. A gente viu, eu citei um pouco antes que de tudo que temos aqui na Bíblia, que foi inspirado por Deus, a única parte que Deus deixou para nós, que foi escrita por Ele próprio, são os 10 mandamentos. Deus escreveu com o próprio dedo na pedra que Ele deu para o povo de Israel. São os mandamentos de Deus, que na verdade já existiam muito antes. Desde a criação nós vemos a presença dos 10 mandamentos. E em toda a história da Bíblia nós vemos a presença dos 10 mandamentos. Mas ele escreveu em pedra para que não fosse esquecido, para que ficasse claro quais são os 10 mandamentos. Mas eles sempre existiram, desde a criação de Deus. Então, aqueles que seguem, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, eles são os mais atacados por Satanás. São os mais atacados. Mas são os que verdadeiramente mais andam com Deus e mais têm discernimento para enxergar sobre as verdades que são apresentadas a eles. E por mais que Satanás seja poderoso, a gente está falando aqui um pouco do poder de Satanás, a Bíblia fala que o anjo mais fraco do céu,
O menor anjo do céu é capaz de proteger você e a mim dos ataques do mais poderoso anjo de Satanás ou até dele próprio. Então, não tenham medo de Satanás em nenhum momento. Ele gosta de se passar através de Hollywood, tudo como um ser poderoso, como um ser que é onipresente, que é onipotente. Ele não é nada disso. Ele é um anjo caído, que ele treme. A Bíblia fala que os anjos de Satanás e ele próprio, esse 1/3 que caiu com ele, eles tremem quando vem um cristão verdadeiro ajoelhado no nome de Jesus Cristo. Eles tremem e fogem, porque o nome de Jesus tem poder. Verdadeiramente o nome tem poder. As pessoas muitas vezes permitem que Satanás entre na vida delas através de vícios, e eu não estou falando só de cigarro, bebida, mas de qualquer tipo de vício, de qualquer pecado que é acariciado, que é alimentado. Tudo isso abre portas para que Satanás entre na vida da pessoa. Entende? Então, o culpado muitas vezes Satanás entrar na vida da pessoa é a própria pessoa, na verdade é unicamente a porta por onde ele pode entrar. Mas lembre-se, clamando pelo nome de Jesus e buscando ele, Satanás não tem poder nenhum, absolutamente nenhum. Mesmo sendo poderoso, ele só é poderoso ele só tem esse poder em cima daqueles que não escolheram estar com Jesus Cristo. Quem está sozinho, quem não escolhe Jesus Cristo está sozinho, está suscetível aos enganos dele. Porque sozinho nós somos mais fracos. O ser humano ele é um ser criado abaixo dos anjos. Pouco abaixo, mas abaixo. Então, sozinhos nós não conseguimos combater os enganos de Satanás. Se você não escolhe Jesus Cristo, você automaticamente está sendo enganado. Não tem mistura de treva e luz. Não tem mistura de escuridão e luz. Não tem mistura de morte ou vida. Se você não escolhe a verdade, você automaticamente está sendo enganado. Mas o desejo de Deus é que você perceba isso antes que seja tarde demais. Esse é o desejo de Deus, que você perceba isso antes que seja tarde demais. Porque perceber, todos vão perceber. Todos. A Bíblia fala que todos perceberão. Mas uns perceberão tarde demais, infelizmente. Pergunta número 10. A última pergunta do dia. Como nos é possível vencer Satanás? Então nós vamos ler ali no livro de Efésios, um pouco antes aí no Novo Testamento mesmo, bem depois de Gálatas, logo depois de Gálatas, o livro de Efésios, capítulo 6. Logo depois de Gálatas, aí bem na parte final da Bíblia. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Eu vou ler aqui com vocês. Esse texto é de poder, hein, gente? Esse texto é de poder. Pega essa, cristão. Efésios 6, de 10 a 18. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito de Deus em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, que são servos de Deus. Então, olha só, as ferramentas para a gente usar escudo, armadura, é exatamente essa comunhão com Deus e o entendimento. Olha como Paulo fala aqui que nós devemos estar de joelhos, clamando a Deus, implorando por discernimento. Nós não somos capazes de discernir por nós mesmos. Se você está achando que você é capaz de discernir a sua vida, as coisas que estão acontecendo, principalmente as coisas espirituais,
Você é capaz de discernir essa guerra e ficar do lado certo. Se você acha que você é capaz disso sozinho, você está tremendamente enganado. Nós necessitamos clamar a Deus. Nós precisamos clamar a Deus por essas coisas, para sabedoria, para entendimento, estudar na palavra de Deus. E se a gente não entende uma coisa, a gente orar e pedir: Deus, me dá discernimento. Onde eu posso procurar para entender essa palavra? Ou Senhor, eu não estou com tanto empenho no estudo, me ajuda a ter mais empenho, e vai, faz a sua parte. O que Deus fala sobre como ter empenho, sobre como estudar a palavra de Deus? Cabe a você, não cabe a mim, não cabe a Deus, não cabe a ninguém. Lembra, Deus fez seres com livre-arbítrio. Você tem que escolher Deus. Deus, ele não vai te dar todas as bênçãos que ele tem preparado para você se você não pedir, porque é o livre-arbítrio. Se Deus derramar sobre você todas as bênçãos que ele tem preparadas para você, simplesmente por você estar vivendo, sem você pedir, sem você clamar, sem você estudar, o diabo vai ter um argumento para falar: Deus, aquela pessoa não te escolheu, por que você está dando para ela todo esse discernimento? Ela não te escolheu, por que você está dando para ela todas essas bênçãos? Então é necessário que nós clamemos a Deus. Entende? É necessário para que nós sejamos abençoados. Não porque Deus quer ouvir a gente clamar, mas porque na situação que nós estamos, nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer Deus quem Ele é, reconhecer nós quem nós somos, miseráveis homens que somos, mas reconhecer que através dos méritos de Jesus nós somos filhos de Deus e nós podemos nos achegar a Ele como filhos, implorando e pedindo como filhos. Então a armadura que nós temos é clamar a Deus, é orar, é estudar a palavra e se vestir então do que nós sabemos que é a verdade, porque a palavra de Deus é a única verdade. Então a resposta dessa pergunta, a última pergunta: como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Não é só quando as coisas vão mal ou quando elas vão bem, todo o tempo, orando e conhecendo a Deus. E se você der um passo que você fala: putz, não estou entendendo, estou viajando, tô confuso, vai e busca conhecimento, calma, respira, estuda, entende onde você se equivocou, entende onde você se errou, tem humildade de voltar e voltar atrás no seu conhecimento e seguir um conhecimento novo e avançar para que você não pare, para que você continue crescendo até você chegar à estatura que Jesus Cristo escolheu para você, que é a estatura dele mesmo. Então, recapitulação de hoje. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a transgressão da lei. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios, milagres. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Satanás, ele muda a estratégia muitas vezes para enganar as pessoas. Ele é muito astuto, ele está estudando esse tema há muito tempo. A única maneira de não sermos enganados, eu repito, é através da palavra de Deus. Por que nós estamos, olha lá, hein, presta atenção, por que nós estamos vivendo esse mundo com tanta desgraça, com tanta coisa que a gente não consegue lidar, com tanta injustiça? Porque esse mundo hoje é espetáculo, é o palco para o universo inteiro perceber quais eram as reais intenções de Satanás. Olha que louco isso, que tremendo. O universo inteiro, todos aqueles planetas que nós, com as fotos da NASA, a gente vê o planeta Terra um pontinho lá, uma poeirinha, e a gente vê tudo aquilo. Toda a criação de Deus está atento olhando para a Terra, para ficar claro para todo o universo que os planos de Satanás, que a inveja que ele tinha, que a acusação que ele tinha para com Deus eram falsos. Que o que ele falou para os anjos que ele queria fazer era mentira. Ele queria um reino dele e queria destruir o reino de Deus. Tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência do pecado de Satanás e depois, consequentemente, vivemos nessa consequência da questão do pecado de Adão e Eva também, que fizeram com que a nossa raça fosse caída. E se você acha que você é muito melhor do que Adão e Eva e não teria cometido esse pecado, analisa a sua própria vida e vê quantas vezes você comete esse mesmo pecado na sua vida. Você vai ver que nós somos muito pequenos e muito mais fracos sozinhos do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo realmente um momento em que muitas coisas ruins acontecem. A palavra de Deus disse que era necessário que isso acontecesse. E quando acabar esse tempo, nós, os salvos,
os que escolheram servir a Deus, os que escolheram guardar os mandamentos e serem fiéis até o fim, se preciso for até a morte, a Jesus Cristo, nós viveremos no plano renovado de Deus, como o plano original que ele tinha para o ser humano, como o plano original que Deus tinha para mim, para você, para Adão e Eva, e para os nossos pais, para todos que viveram na terra. Esses viverão o que Deus preparou. O resto não vai viver, vai perder tudo isso. Nós fomos chamados a viver tudo isso. E quando tudo isso passar, nós vamos entender por que as coisas aconteceram. As coisas estão ruins por causa do coronavírus, por causa das pragas, por causa da violência, por causa da praga de gafanhotos aí que ameaça parte do mundo, principalmente lá na África atualmente, por causa do amor das pessoas terem se esfriado e a maldade ter aumentado muito. Mas eu quero te dizer que as coisas vão piorar. Elas vão piorar muito. Muito. E não vai demorar muito para que elas piorem. Mas é necessário que assim aconteça. Firme sua crença em Deus. Firme o seu coração no Deus verdadeiro. Firme o seu entendimento no Deus verdadeiro. E você vai passar por esses momentos em paz. Por estar com Deus, mesmo que você esteja numa grande tribulação, você vai passar em paz. Em paz com Deus você vai passar. E vai chegar no fim que você tanto sonha. Mas é necessário que essas coisas aconteçam. Deus não vai deixar o seu povo sozinho. Deus não vai te deixar sozinho se você escolher a Deus. O compromisso de fé de hoje é que você entenda, raciocina aqui comigo. Creia que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. É o que nós estudamos hoje. No grande conflito entre o bem e o mal, queira você ficar ao lado de Deus e da sua palavra. Deseje se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Se você fizer isso, você vai estar liberto do engano. E você vai conseguir passar por essa crise e tantas outras de uma forma muito maior do que você pode imaginar. Esse é o meu desejo para você. É que essas palavras fiquem no seu coração, não as minhas, mas as palavras de Deus que nós estudamos